Olá, bem-vindos. Olha só, a Globo Esporte hoje começa um clima de rock and roll. Aumenta o som aí, rapaz. Isso tudo porque o atacante do Galo, Lucas Prato, ele gosta de som pesado, eu também. Gosta de guitarra, eu também. E a gente levou o jogador para conhecer e acompanhar e sair de uma banda que faz um cover, imita uma das bandas mais famosas do mundo. Dá uma olhada. Saltos de 18 centímetros. Roupas extravagantes, maquiagem no rosto e uma atitude. Muitos fãs imitam a banda favorita. Para esta turma, não basta tocar as mesmas músicas. Tem que se vestir e agir como os ídolos. Paulo Henrique, Diego, Rafael e Felipe formam o Kiss Alive BH, cover da banda norte-americana Kiss. O ensaio deles no estúdio teve produção completa e um convidado bem à vontade. O argentino Lucas Prato, atacante do Atlético. Fica à vontade. Don't wanna wait till you know me better. No começo, ele ficou tímido. Aos poucos, começou a se soltar. Muito bem. Fantástico. O jogador é fã de rock e uma das bandas preferidas dele é o Kiss. Ele disse que ouve desde pequeno e também gosta muito do rock argentino. Rock no sangue e na pele. Em uma das tatuagens, homenagem à banda argentina La Renga. Entre um sucesso e outro, o atacante revelou um pouco da história dele. Para jugar Disse que tem uma filha de 4 anos que mora na Argentina e contou que lutou muito para se tornar jogador de futebol para poder ajudar a família. alegría a mi familia con el fútbol. Em Belo Horizonte, já teve contato com outra família. E qual foi a primeira impressão que você teve da torcida do Atlético? Fantástica, ¿no? Creo que no se explica mucho con palabras, ¿entiende? Bem-vindo a Minas Gerais, bem-vindo ao Galo. E o que espera é que você traga, faça bastante gols. E que a maioria deles seja em cima do Cruzeiro, naturalmente. No fim do ensaio, cumprimentos e um visitante impressionado. Em 1983, o Kiss fez um show no Mineirão e até rendeu o apelido para um atacante do Atlético na época. Veio em Belo Horizonte, foi fazer uma apresentação no Mineirão e eu fui ao Mineirão assistir o show, né? E daí teve esse apelido, né? Pegou, tá até hoje, Paulinho Kiss, eu saio na rua, o pessoal, Kiss. Em abril, o Kiss vai voltar a Belo Horizonte. Lucas Prato disse que quer ir ao show no Independência, estádio onde ele já fez barulho. Gol na estreia pelo Atlético, no amistoso contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E gol na estreia do Campeonato Mineiro contra o Tupi. Bateu! Gol de Lucas Prato, argentino! 2 gols em 2 jogos. Agora a torcida já sabe de onde vem a inspiração. And party every day. I wanna rock and roll all night. Oh yeah! And party every day. Rock and roll all night. Fica a dica aí pra rapaziada. Ó, melhor de 3 agora, hein? O internauta votou no Globoesporte.com e agora a gente mostrou qual foi o lance escolhido. Vamos mostrar pra você da primeira rodada do Mineiro. Essa canetaça aí do Luan. Olha aí, ó. Olha o que ele fez com o coitado do Ulisses, que é bom jogador, hein? Na vitória do Atlético 2-0 em cima do Tupi. E você votou na internet e aí o Luan ficou aí com este melhor de 3, essa é dele. Hoje tem futebol na tela da Globo. América e o RT abrem a segunda rodada do Campeonato Mineiro, logo depois do Big Brother Brasil. O Givanildo Oliveira, o técnico do América, vai colocar em campo uma juventude. Quer ver? Givanildo, está aí um cara cabra macho nas palavras. Ah, mas tá muito novo para entrar, vai queimar. Isso não existe não, pô. É um homem já,
Estou vendo um monte deles aí com 16 anos, com filho já. Então sou homem. Uma explicação no jeitão Givanildo de ser para a quantidade de jovens no time do América. É claro que eles precisam de adquirir a experiência, né, o dia a dia de um profissional, que é completamente diferente dos juniores, né, viver essa pressão. O elenco atual do América conta com 33 atletas. 16 deles foram formados ou passaram pela base do clube. O atacante Henrique faz parte dessa juventude americana. Se está no profissional, no elenco profissional da América, é porque tem qualidade, então o professor Givanildo sempre frisa isso. Se está no elenco é porque tem qualidade e está mostrando, cada um está buscando seu espaço. Henrique, de 22 anos, conquistou espaço e é um dos titulares do América para a partida contra o RT logo mais. O atacante escuta muito Mancini, um dos líderes da equipe americana. Umas dicas ali das possíveis jogadas, porque ele é experiente, então ele sabe de todas as coisas aí dentro do futebol. E quando se fala em experiência, é preciso respeitar esse jovem senhor de 34 anos. Eu, com 17 anos, já participava do grupo de profissional Atlético Mineiro, né, e com 17 já era titular, jogava no Campeonato Brasileiro de Série A. O América vai ter 24 atletas com idade inferior a 25 anos no Campeonato Mineiro, o que faz a média de idade do time ser de apenas 23 anos. Isso aí é muito relativo, a gente aproveita. Estão mostrando, tem alguns que estão mostrando. A hora que eles mostrarem que tem condições de ser titular ou de ir pelo menos para o banco, vão. É bom que o jogo fica corrido, né? Rapaziada, não economiza fôlego, não. Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro só volta a campo no domingo para enfrentar a Caldense no Mineirão. Até lá, o Marcelo Oliveira tem um tempinho a mais para buscar um entrosamento, né? A equipe está cheia de mudança. Que beleza. Leva cá. Maravilha, boa Rascaeta. Muito boa jogada, hein? Aprimorar a pontaria é importante, mas a jogada, o passe, a movimentação, tudo que acontece antes de a bola balançar a rede também interessa, e muito a Marcelo Oliveira. Treinador que tenta fazer o Cruzeiro tratar a bola com mais carinho depois de muitas mudanças. 10 jogadores deixaram o clube, 9 reforços foram contratados. O desafio agora é fazer com que todos entrem em sintonia. É a busca pelo entrosamento. Muitos jogadores que eram primordiais, importantes no nosso elenco, no nosso time, se foram e chegaram novos, até esses jogadores se adaptarem a nós que permanecemos. Leva algum tempo. O próprio Cruzeiro é exemplo de que esse tempo pode ser curto. Em 2013, com Marcelo Oliveira no comando, o elenco também tinha muitas novidades e deu liga no primeiro jogo. Venceu o clássico contra o Atlético por 2-1 na reabertura do Mineirão. O treinamento também te ajuda bastante, mas o mais importante é o jogo, que ele te dá parâmetro para tudo. Então, é o convívio, ajudando os companheiros, se eles têm alguma dúvida, a característica. Então, isso a conversa também ajuda bastante. O próximo jogo é domingo contra a Caldense no Mineirão. A bola ainda vai rolar contra Guarani e Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro antes da estreia na Libertadores. No dia 25 tem o Universitário de Sucre na Bolívia. Até lá vai ter muito treino e jogo para buscar o tão desejado entrosamento. Mas já começou a Taça Libertadores, hein? O Huracán da Argentina está muito perto de entrar no grupo do Cruzeiro. O Alianza jogava em casa, em Lima, no Peru, mas estava sem torcida, porque levou uma punição da Conmebol e parece que os caras sentiram falta desse apoio nas arquibancadas. Foi a primeira partida entre os dois times que lutam por uma vaga no grupo 3 da Libertadores. E pelo visto o Huracán vai ser o dono dela, né? Ramon Ávila fez o primeiro. O segundo foi um show de atrapalhados da defesa do Alianza. Aí ficou fácil pro Romero Gamarra mandar pro gol. Que é isso, rapaz? E o Toranzo fez os outros 2 gols da vitória do Huracán por 4-0. Na terça que vem, o time argentino vai jogar em casa e pode até perder por 3 gols de diferença, que garante a vaga. Bom, quem também tenta entrar na fase de grupo da Libertadores é o Corinthians, que estreia hoje contra o Once Caldas em São Paulo.
A segunda partida entre os dois times vai ser na semana que vem na Colômbia. Você sabe aquele negócio que para vencer no exterior, em outro país, tem que lutar muito, né? Pois é, com os mineiros do jiu-jitsu, isso é mais do que verdade. Quer ver? Eles são campeões. Felipe Pena, 23 anos, já conquistou 4 títulos mundiais. Foi campeão em todas as faixas. É o melhor do mundo na categoria peso pesado. É mais conhecido como Felipe Preguiça, um apelido que pegou quando ainda não era isso tudo aí. No início eu não gostava muito, era meio gordinho, preguiçoso, até por causa disso o apelido. Mas aos poucos eu fui me apaixonando pelo esporte, decidi que eu queria viver disso, decidi que eu queria competir e fui treinando cada vez mais e hoje em dia é o que eu faço 100%. Preguiça também dá aulas de jiu-jitsu. Um dos alunos dele é o amigo Gabriel Arges, de 21 anos, que foi campeão mundial na faixa roxa e se inspira no professor. Eu acho que quando um começa a se destacar, vai levando um monte junto, porque o treino fica mais forte, as técnicas vão ficando mais apuradas, mais modernas. Depois que ele começou a ganhar os campeonatos, mudou muito o cenário, renovou bastante os atletas mineiros. Pedro Araújo mora nos Estados Unidos. Já conquistou 3 títulos mundiais, mas quando começou a lutar, só gostava de MMA, as artes marciais mistas. Mas as aulas acabaram e, para não perder a mensalidade já paga, foi convencido a tentar o jiu-jitsu. Estava com um pouco assim de preconceito, não queria tentar, queria treinar só vale tudo, mas acabei cedendo, felizmente, e tentei, fiz, apaixonei. Logo depois já comecei a treinar o máximo que eu podia, 2, 3 vezes por dia, conciliando com a faculdade que eu fazia até então. E comecei a levar mais a sério. Os 3 fazem parte de uma nova geração de talentos que fazem de Minas Gerais um celeiro de campeões de jiu-jitsu. Além do talento, os títulos mundiais conquistados pelo Gabriel, pelo Felipe e pelo Pedro são resultado de muita dedicação. São cerca de 6 horas de treinamento intenso por dia. Let's go. Precisam de descanso entre cada round de luta porque saem exaustos. Fica difícil até conversar. Difícil, muito cansado. Geralmente é 1 hora, né, de treino intenso, rounds de 5 a 10 minutos com 1 minuto de descanso. É bem puxado. Acho que a intensidade, né? Você leva seu limite físico, vai realmente ao máximo que você consegue. Então, você trabalhar sempre com intensidade alta é muito desgastante. Eu acho que o treinamento se torna difícil a partir do momento que você treina sempre tentando alcançar seu limite. Dos 3 atletas, Felipe Preguiça é o que mais conquistou títulos até hoje. E os 2 amigos estão no mesmo caminho. O ano de 2015 pode dar a eles ainda mais prestígio no esporte. A parceria no esporte lembra muito um casamento. A gente briga, se diverte, se ajuda. Na verdade, a gente se completa. Duplas no esporte. Esse é o tema principal do Corujão desta quarta. No estúdio, as campeãs olímpicas Sandra e Jaqueline, a velocista Terezinha Guilhermini e o guia Guilherme Santana e a dupla sertaneja Danilo Reis e Rafael, vencedores do The Voice Brasil. O Corujão é hoje, hein? Logo depois da série Reféns do Poder. Até lá! Mais uma vitória brasileira na Copa Sul-Americana de Futebol de Areia contra a Bolívia. Muitos gols na areia quente do Recife e um número histórico para um dos melhores da nossa seleção. 40 graus na areia. E como manter a frieza? Temos que entrar para vencer. E quem fizer o gol ali vai ser, com certeza, coroado e feliz por isso. Coroado 99 vezes. Bruno Xavier entrou em quadra contra a Bolívia a 1 gol da marca histórica, mas sem pressa para marcar. Não tem isso na cabeça. Tanto que outros colegas brilharam antes. Quando teve o primeiro tiro livre direto, o momento foi só dele. Concentração. E bola na rede. 100º gol pela seleção. Aí ficou fácil se soltar.
Outros 2 gols do camisa 8 e o Brasil venceu a Bolívia com tranquilidade, 11-3. Bruno tem 30 anos. A vida útil dele na seleção deve ser longa e nessa pisada, rapidinho ele vai chegar a um grupo seleto de atletas. 100 gols em pouco mais de 3 anos. Se jogar nesse nível pelos próximos 6 anos, a tendência é que ele ultrapasse os 300 gols. É uma responsabilidade a mais, né? Agora que a gente carrega. Mas os gols têm que sair naturalmente. A gente não tem que entrar com isso na cabeça de fazer gol. Nessa pisada é nesse ritmo, né? Ó, daqui a pouco tem notícias do Novo Basquete Brasil na Fórmula 1 e do doping do Anderson Silva na volta do Spider ao UFC. Estamos de volta com um escândalo no UFC. Anderson Silva foi pego no exame antidoping. 2 dias depois do choro de alegria pela volta, mais um duro golpe na carreira de Anderson Silva. O lutador brasileiro foi flagrado no exame antidoping realizado no dia 9 de janeiro, 22 dias antes da luta contra Nick Dias. As substâncias encontradas foram a drostanolona e a andosterona. Anderson pode ser punido, já que as substâncias encontradas não são permitidas dentro ou fora do período de competição. O diretor médico da Comissão Atlética Brasileira de MMA, Márcio Tanuri, falou por telefone sobre o caso. Eu falei com ele ontem para entender o que aconteceu. Realmente ele está bem chateado, está bem desapontado, porque ele afirma não ter usado em momento nenhum. E eu particularmente acredito nele, porque ele tem uma carreira aí exemplar, que sempre deu exemplo e nunca passou por uma coisa dessa. Então, antes de se pronunciar também, ele quer esperar terminar todo esse processo, que ainda está em andamento, para depois poder fazer um comunicado oficial ou não, ou até provar que realmente ele é inocente, que eu acredito que é o que vai acontecer. Anderson Silva foi submetido a 3 exames. Os 2 primeiros de sangue nos dias 9 e 19 de janeiro e o terceiro, um exame de urina, no dia 31 de janeiro. O exame que deu positivo foi o primeiro. Em comunicado oficial, o UFC revelou a notificação da Comissão Atlética de Nevada para o resultado de doping no exame. Enfatizou que Anderson tem sido um campeão e um embaixador do esporte e mostrou desapontamento com os resultados iniciais. Anderson Silva está em Las Vegas para a gravação do reality show The Ultimate Fighter e ainda não se manifestou. O lutador ainda pode pedir a contraprova do exame. E Anderson não foi o único flagrado em exame antidoping. Seu adversário na luta de domingo, o americano Nick Dias, também foi pego, mas por substâncias metabólitas de maconha. É a terceira vez que ele é flagrado por uso de maconha. O resultado da luta entre Anderson e Nick Dias só poderá ser cancelado se o UFC confirmar oficialmente o doping através de mais exames. Todo mundo está em choque, né? Porque realmente não sabe o que está acontecendo. Não, um cara que defendeu tantas vezes o cinturão e nunca teve problema nenhum com doping, você pega num doping agora depois que tinha perdido o cinturão. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que ninguém consegue entender, né? É por isso que todo mundo está na expectativa de existir uma contraprova e não ter nada, entendeu? Novo Basquete Brasil. O Flamengo teve que usar o talento dos seus jogadores contra o Minas. Por exemplo, você acha que daí estava longe para o Marquinhos arremessar? O Marquinhos acreditou. E a visão de jogo do Laprovítola no passe pro Olivinha? O Benítez também brilhou. Foi o cestinha da partida com 22 pontos e o Flamengo venceu o Minas por 77-59. Nas outras partidas, o Macaé venceu em casa o Uberlândia. E a Liga Sorocabana superou o Franca. Na Fórmula 1, o brasileiro Felipe Nasser, estreante na categoria, continua mandando bem nos testes que estão rolando lá na Espanha, hein? Último dia de testes aqui em Jerez de la Frontera. Ontem, a terça-feira, terminou bem para Felipe Nasser, com o tempo mais rápido do dia. Mas é sempre bom lembrar que aqui cada um testa acertos diferentes e que até agora isso só mostrou que a Sauber é confiável e que Felipe teve uma ótima adaptação ao carro e à equipe. Teste é teste, então eu acho que não se resume só a volta mais rápida. Eu acho que tem muito mais coisa além disso para estar
aprendendo. Os times experimentam novidades, mas escondem o jogo. O que se viu aqui durante esses dias foi uma Mercedes acima da média, apesar de não ter sido a mais rápida. Uma Ferrari andando mais do que se imaginava. Uma McLaren cheia de problemas. Uma Red Bull forte, mas penando com os erros do novato Daniil Kvyat. A Williams, eleita a mais bonita, não revela do que é capaz, mas a impressão geral é boa do novo carro. Felipe Massa faz hoje o seu segundo treino. Termina aqui essa primeira bateria de testes, mas ainda tem mais daqui a 2 semanas em Barcelona e a derradeira também em Barcelona antes do Grande Prêmio da Austrália. Mariana Becker, de Jerez de la Frontera, para o Globo Esporte. Bom, daqui a pouco tem um jogaço na Superliga de Vôlei e os reforços que estão pintando por aqui, hein? Williams é esperado no Cruzeiro hoje e o Atlético anunciou um colombiano, Cárdenas, daqui a pouco. Bom, e o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, anunciou pela internet a contratação de mais um reforço estrangeiro. Dá uma olhada. É um colombiano que já fez gol no futuro time dele na Libertadores do ano passado. Cárdenas, de 25 anos, estava no Nacional de Medellín e foi um dos responsáveis pela eliminação do Atlético. Ele deve chegar hoje a Belo Horizonte para fazer exames e assinar contrato. Sherman Cárdenas vem por empréstimo até o fim do ano. Bom jogador, hein? E no Cruzeiro a diretoria também está trabalhando, tem mais gente chegando. O volante Williams, que era esperado hoje pela manhã aqui na Toca da Raposa, só deve desembarcar em Belo Horizonte no finzinho da noite. É que o jogador ainda está em Porto Alegre para assinar a rescisão de contrato com o Internacional. O Williams tem 29 anos e deve assinar por 3 anos com o Cruzeiro. E um outro jogador que está na mira do clube é o meia Cleiton Xavier, que conseguiu na justiça a liberação para rescindir o contrato com o Metalist da Ucrânia. Antes de ir para o Metalist, Cleiton viveu grande fase no Palmeiras, desempenho que levou o jogador para a seleção brasileira em 2003. Karina Pereira, para o Globo Esporte. Já que estamos falando de contratação, o Minas anunciou hoje a contratação de 4 nadadores, entre eles o paraibano Caio Márcio, 2 vezes recordista mundial, especialista nos 50 e 200 metros borboleta. Os outros reforços para a equipe são para a equipe feminina, né? Daiane Becker, Bianca Ewald e a Bianca Avila. O maior especialista em tie breaks da Superliga de Vôlei. Em 19 jogos do Minas, 9 foram decididos no 5º set, o tal do set desempate. E o time costuma se dar bem, hein? Venceu 7. Mas ontem, mesmo jogando em Belo Horizonte, não deu para segurar o galáctico SESI, que está em ascensão no campeonato e já está coladinho ao Taubaté, o vice-líder. O Minas é o 5º. Bom, hoje o Juiz de Fora recebe o Taubaté, o Montes Claros enfrenta o São Bernardo no ABC Paulista e à noite tem Campeonato Mineiro aqui na Globo. Tchau. Globo Esporte.